Bom dia, povo de Deus, tudo bem com vocês, minha gente? Shalom. Gente, eu tô rouca, não sei se é porque esfriou aqui no Rio, não é esfriou não, né? Mas eu sou gaúcha, né, minha gente? Eu acostumada com aquele frio zero. Mas não tô mais acostumada há muitos anos, né? Porque já tô longe há muito tempo do Rio Grande do Sul. Então, se eu pegasse um inverno hoje de lá, eu acho que eu congelava, né? Precisaria do hospital pra poder me ajudar. Nossa, passei muito frio já na minha vida, minha gente. Trabalhando no inverno de moto, eu sofri muito no frio. Nossa senhora. Eu botava jornal, minha gente. Teve uma época, minha gente, que eu trabalhei fazendo que é mototáxi, né? Carregava pessoas. Eu nunca esqueço uma vez que eu fui no Bonfim, lá no Rio Grande do Sul. Trem ruim, perdeu as meias, né? Lá perto do Uruguai. E eu fui fazer uma corrida. Eu trabalhava na madrugada. Minha gente do céu, tava uma geada. Acho que devia estar uns 2 graus negativos. E a corrida era a minha vez. Aí vocês vão me perguntar, mas não tinha outra coisa pra fazer lá na tua cidade? Não tinha, gente. Cidade pequena, né? Eu procurei emprego em tudo que foi lugar. Eu só tinha uma bis na época. E chegava na parte da noite, eu trocava minha bis com outra moto com um colega meu. Trocava a minha moto com a dele. Porque esse que eu pegava, esse caminhoneiro, eu tinha que pegar ele no Bonfim, onde ele morava, para ele chegar no caminhão onde ficava a frota dos caminhões. Minha gente do céu. Tinha que pegar ele às 6 da manhã. Eu saí, era 5 horas, 5 e pouquinho. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Tava tão frio, eu botei jornal em todo o meu corpo. Nas minhas pernas, nas minhas canelas, coxa, meus braços, né? E luva, e touca, e manta, e máscara, só deixava os olhos de fora. Nunca passei tanto frio na minha... Vamos lá, vamos pra leitura. Chega de falar besteira agora. Vamos lá, parou de falar bobagem. Quinta-feira, olha, temos São Bonifácio, bispo e mártir. Quinta-feira, dia 5 de junho. A luz eterna brilhará para os vossos santos, Senhor, e eles viverão pelos séculos sem fim. Os dirigentes do povo têm pressa em condenar o missionário de Cristo e acabam entrando em clamoroso desacordo entre eles. Deixemo-nos sempre guiar pelo espírito da unidade que nos reúne para celebrar. Seja inspiração para nós, São Bonifácio, bispo e mártir inglês, de 673 a 754. Cujas iniciativas sinodais exerceram preciosa influência na organização da igreja. Este, com certeza, foi um missionário de Cristo, né? Então, ó, minha gente, mais nada a ler? Tem sim. Quando vier o defensor que eu vos mandarei, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós dareis testemunho, diz o Senhor. Aleluia. É o testemunho sempre, minha gente. Vamos lá então, minha gente. Já falamos, né, dos bons pastores, dos pastores, né, ontem. E vamos continuar hoje no texto de Atos, do capítulo 22, tá? E 30, 22, versículo 30, capítulo 22, versículo 30. E o capítulo 23, do 6 a 11. Esses versículos e esses capítulos descrevem o julgamento de Paulo em Jerusalém. Tá? Vamos para a leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu bom Jesus, Senhor, meu Deus, meu Rei, envia teu Espírito Santo, teu Espírito Consolador, para acompanhar a nossa leitura, para trazer a verdade, para trazer o conhecimento, para que não sejamos enganados por falsos pastores, por falsos irmãos, por falsas ideologias. Que o conhecimento que o Senhor traz, a Bíblia Sagrada, que possa ser útil para aquele que vê esses vídeos, nem que seja uma palavra. Meu arcanjo, santo arcanjo Miguel, siga protegendo a mim e a você que tem devoção pelo arcanjo Miguel. E Virgem Santa Mãe de Deus, nos ilumine com seu amor, com seu carinho, né, com a sua proteção, com seu manto sagrado, né, que a Senhora possa nos envolver, nos acolher, nos amar. Nos ensine a ser como a Senhora. Ao anjo da guarda, o meu e o seu. Amém? Vamos para a leitura, tá, gente? Vamos direto para a leitura. Vamos continuar falando, será que dos padres? Será que dos
do bom pastor hoje, minha gente. Atos, leitura, já pegou sua Bíblia lá? Você vai abrir no capítulo 22. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabendo, agora você vai entrar no capítulo 23. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos? Apenas falou isso. Armou-se um conflito entre fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu. Aquele é o erro. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei do partido dos fariseus levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que sejas também minha testemunha em Roma. Minha gente, imagina Deus falando isso para você, minha gente. Que maravilha, né? Como seria maravilhoso. Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz falando, né? Porque o Espírito Santo não age mais assim, né? Por quê? Porque não é um Paulo da vida, né? Um Paulo, um santo, né? Apóstolo, o São Paulo apóstolo, não é, tá? Essa garra que ele tem, eu já falei, não nasce mais, né? Que Deus multiplique, que Deus traga mais assim para a terra, porque não tem, né? Não tem. E eu não tô falando disso brincando não, minha gente. Tô falando sério, tá? Homens com atitude, tá? Com fé, com determinação. Não tem, tá, minha gente? Vamos lá. Bora lá, pega a sua Bíblia, vamos acompanhar os versículos, tá? Então lá no versículo 30... eu vou falar mais coisa, tá? Pode ter certeza que aqui, quando vem quebrado assim, minha gente, sempre sobra alguma coisa pra gente conhecer mais, tá? Quem que não gosta, minha gente, de saber o que aconteceu naquela época, com mais explicações, né? Não só a Bíblia crua, mas as explicações. Então lá no capítulo 22, tá? Versículo 30. Paulo foi solto de suas correntes ou da prisão romana, enquanto o conselho se reunia para julgá-lo acerca de acusações ligadas à lei judaica. Durante todo esse tempo, ele permaneceu sob a proteção de soldados romanos. O sumo sacerdote deu ordens para que batessem na boca de Paulo, porque entendeu que o apóstolo estivesse mentindo a respeito de ter uma boa consciência diante de Deus. A acusação feita por Paulo de que o sacerdote era uma parede branqueada significava que o sacerdote exercia uma piedade exterior, mas era corrupto interiormente. Aquela religiosidade falsa, né? Que usa aquela roupa bonita, mas por dentro, dentro de si, existe um demônio ali, né? E não um sacerdote de Deus. Literalmente é um demônio, tá? Eu já falei aqui isso também. Vejam as pessoas, tá? Como anjos e demônios. E vejam pelas características. Aquele que vem falar mal de outro pra você, com certeza vai falar mal de você pra outro. Tem muitas formas de você perceber. Principalmente quando você pede pro Espírito Santo lhe ajudar. Meu filho, aí vem, você nem gosta de saber quando vem. Depois, lá no versículo, aqui não tem, mas eu vou falar. Do 4 ao 5... Paulo alegou não ter reconhecido o sumo sacerdote. No entanto, é mais provável que ele estava apenas sendo irônico. Dessa forma, Paulo destacou o comportamento inadequado do sumo sacerdote. Claro, né, minha gente? Depois, vamos para o 23, então. 23, do 6 ao 11. Lá no 23, Paulo, no 6, versículo 6...
Paulo desviou a atenção do sinédrio ao dividir seus acusadores a respeito da doutrina da ressurreição. Os fariseus, como Paulo, acreditavam na ressurreição, enquanto os saduceus, dos quais o sumo sacerdote Ananias era membro. Vocês lembram de Ananias, minha gente? Né? Eu não vou falar agora não, senão vai demorar muito a leitura, que eu acho que é de ontem, vai demorar, que eu nem vi ainda. É porque eu não editei ainda, minha gente, tá? Eu tô gravando outro vídeo, eu só troquei a blusa, pra não ficar igual, né, minha gente? Vamos lá. Mas é verdade, tá, gente? Quando eu coloco a mesma blusa, depois é mais difícil, entendeu? Pra eu editar os vídeos, que eu não sei onde que começou, onde que parou. Vamos lá. Ou senão eu tiro uma foto, né, diferente pra poder lembrar. Mas é melhor a blusa. Bom, no debate que se seguiu, alguns mestres da lei que estavam associados aos fariseus chegaram a afirmar que não viam base alguma para acusar Paulo, né? Lá no versículo 10, aqui não tem do 9, do 6 ao 10, né? Mais uma vez a intervenção romana salva a vida de Paulo, né? Porque ele já tinha sido salvo numa outra situação, tá? Falamos anteriormente dessa situação, mas podemos ver aqui no versículo 21, do 34 ao 36. Mesmo com soldados romanos, mesmo com os soldados a protegê-los, Paulo precisou ser carregado enquanto a multidão pressionava para matá-lo. Felizmente, a fortaleza ficava ali perto. Paulo pediu permissão para falar. Seu uso do grego surpreendeu o tribuno romano Cláudio e Lísias confundiu Paulo com um egípcio rebelde. O historiador judeu Joséfo disse que esse rebelde, um pretendente messiânico, reuniu muita gente no Monte das Oliveiras para atacar Jerusalém em 54 d.C. O grupo foi desbaratado pelos romanos, mas o líder escapou. Lísias suspeitou inicialmente que Paulo representasse o retorno desse homem. O fato de Paulo ser um cidadão de Tarso, cidade importante no mundo greco-romano, explicava o seu conhecimento do grego. Ainda que o texto diz em língua hebraica, é provável que Paulo tenha falado em aramaico à multidão, a fim de se comunicar claramente com os judeus. O aramaico tornou-se o novo hebraico, por assim dizer. Entre o povo judeu, após o exílio, nos dias de Paulo, o hebraico era usado apenas pela elite religiosa. Voltando então para cá. Vamos lá então, eu até li o 10, mas não era para ter lido não. Ou era? Aliás, eu li o 11, tá certo, tá? O 11, vemos novamente a direção soberana de Deus na missão de Paulo, né? Deus, o Espírito Santo sempre estava, o Espírito Santo de Deus sempre estava com Paulo, né? Ajudando. Porque Paulo ali foi o que ficou por último, né, minha gente? Foi o que ficou ali. Ele deve ter suportado muita coisa, minha gente do céu. Deve ter sido muito humilhado. Ó, para você gravar na sua mente agora. O tribuno, buscando esclarecer as acusações contra Paulo, decide soltá-lo e convocá-lo a comparecer diante do sinédrio. E depois do 6 a 11, no capítulo 23, Paulo, ao saber que o sinédrio é dividido entre saduceus, que não acreditavam em ressurreição, e fariseus que acreditavam, né? Saduceus não acreditavam. Fariseus acreditavam. Usa sua fé na ressurreição para provocar uma discussão e divisão. Assim como Jesus disse, né? Que seria a espada que dividiria quem acredita e quem não acredita em Jesus Cristo, quem não acreditaria, né? No versículo 6, Paulo declara ser fariseu e filho de fariseus e que é julgado por causa da sua fé na ressurreição. Do versículo do 7 ao 10, a discussão entre fariseus e saduceus se intensifica, com os fariseus defendendo Paulo e questionando se ele foi inspirado por um espírito ou anjo. Depois o tribuno, temendo pela segurança de Paulo, intervém, né? Antes que ele seja morto ou agredido até a morte. Né? E Paulo, na noite seguinte, tem uma visão do Senhor que o encoraja a continuar testemunhando a fé em Jerusalém e em Roma, tá? Na nossa fé católica, tá, gente? A narrativa de Paulo demonstra a importância do testemunho, tá? É o que diz escrito na Bíblia, tá? Do testemunho.
Porque a intenção de Jesus, de Deus, era que Paulo continuasse, né? Gente, quando eu falo Deus aqui, ou Jesus, não aguento mais isso daqui no meu nariz, gente. Vamos fazer uma rifa pra mim? Comprar um microfone? Para eu comprar um microfone? Pra falar português correto? Vamos lá. Depois, esse testemunho, eu já falei pra vocês, se você não está testemunhando Jesus, você vai pagar um preço por isso. Divisão do Sinédrio. A divisão do Sinédrio, por conta da fé de Paulo na ressurreição, revela a natureza humana com suas divergências e discordâncias. Inspiração do Espírito Santo. A visão de Paulo, no capítulo 23, demonstra a presença e o poder do Espírito Santo que o inspira e fortalece a cumprir a missão. Minha gente, aqui fala que Paulo sonhou, ele não viu, né, pessoalmente, até porque nunca ninguém viu Deus. Mas ele sonhou, então estava com ele sempre. Tem uma coisa aqui que eu gostaria de falar para vocês, que é sobre a cidadania, né, do apóstolo Paulo. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Eu separei aqui para poder falar para vocês, porque para vocês entenderem. Por que eu vou falar da cidadania, tá? Porque às vezes é um pouco complicado para entender mesmo. Por que ele, sendo fariseu, né? Ele por que ele, sendo fariseu... Minha gente, não confundam, tá? Ele era judeu, era fariseu e era romano. Porque ele tinha cidadania romana, tá? Ele foi fariseu porque ele, minha gente, ele tinha um cargo, tá? Ele era um judeu da diáspora, tá? Da tribo de Benjamim, já falamos disso antes aqui. Era membro zeloso dos fariseus, daqueles que era terrível como ele foi antes. Mas ele também era cidadão romano, o que lhe conferia direitos e privilégios no Império Romano. Porque, eu vou explicar para vocês agora, judeu. Paulo nasceu em Tarso, por isso que falam Paulo de Tarso, na Cilícia, que era então uma região do Império Romano. Ele era judeu da diáspora, ou seja, um judeu que vivia fora de Israel. Fariseu, Paulo era membro da seita dos fariseus. Era uma seita judaica conhecida por sua rigorosa interpretação da lei e tradições religiosas. Ele mesmo se orgulhava de ser fariseu. E também ele era cidadão romano porque ele possuía a cidadania romana, provavelmente herdada dos seus pais. Essa cidadania conferia-lhes direitos e privilégios, como o direito de um julgamento justo e proteção da lei romana. Por que eu estou explicando essas coisas para vocês entenderem agora? E depois, Saulo de Tarso, tá? Saulo de Tarso, Paulo era originalmente chamado Saulo de Tarso, mas passou a ser conhecido como Paulo após sua conversão ao cristianismo. Tá tudo explicado, agora vocês vão entender porque eu estou explicando, porque lá ele bateu o pé. Paulo conhecia, né, lá no capítulo 16, versículo 37, vai explicar. Paulo conhecia as leis que regulavam a punição de cidadãos romanos. Tendo sido açoitado ilegalmente e impedido de ter uma condenação, ele se recusa a ser solto como se nada tivesse acontecido. A cidadania romana de Paulo é mencionada aqui pela primeira vez em Atos, tá? Aí você vai ver no capítulo 22, versículo 25 a 29, capítulo 23, no versículo 27, capítulo 25, versículo 11. Os cidadãos romanos eram isentos de determinados tipos de punição. Por exemplo, crucifixão, tá? Eles não eram crucificados e tinham direito a um julgamento adequado antes de serem punidos. Surge a questão de modo como Paulo teria provado sua cidadania. É provável que houvesse um registro em Tarso que anotasse sua cidadania, mas geralmente os cidadãos também portavam uma pequena tabuinha de madeira, algumas das quais têm sido achadas, algo como um passaporte moderno,
que usavam para provar a sua cidadania. Talvez Paulo portasse esse tipo de documento. O temor desses magistrados, tá, era compreensível. Filipos era uma colônia romana que seguia a lei romana. Muitas pessoas na cidade deviam ter conhecimento dos direitos de um cidadão romano. Então é lógico que eles estavam preocupados com a reputação deles, né? Continuemos então a nossa explicação, tá? Falamos do testemunho de fé. Se eu não falei, vou falar agora, e se eu falei, vou repetir. A narrativa de Paulo demonstra a importância do testemunho da fé, principalmente para católicos e para todo mundo que lê a Bíblia, porque está na Bíblia, tá? Porque a Bíblia, minha gente, tá? Tem as doutrinas, e cada doutrina tem uma explicação. A doutrina católica é mais fidedigna, que eu tô falando para vocês, é só comparar. Mesmo em situações de perseguição e perigo, divisão do Sinédrio. A divisão do Sinédrio, por conta da fé de Paulo na ressurreição, revela a natureza humana com suas divergências e discordâncias. Vocês imaginem o Sinédrio cheio de ancião, de idoso, minha gente, dando defeito lá, dando piti, fazendo escândalo, brigando, alterando a voz e se achando cheios do Espírito de Deus. Inspiração do Espírito Santo para se gravar na mente. A visão de Paulo, no capítulo 23, demonstra a presença e o poder do Espírito Santo que o inspira e o fortalece para cumprir sua missão. No capítulo 23, é porque aqui, ó, lá ele não fala da visão, ele sonhou, né? Ele teve uma visão, mas em sonho. Então, porque para fortalecer sua missão. É porque, gente, como eu falei para vocês, tem partes que não tá aqui na liturgia. Então eu vou ler separadamente. Quando fala que o Senhor aproximou-se, é o Espírito Santo de Deus, tá? Por sonho, de alguma outra forma, não sei, audição, na Bíblia está escrito sonho, tá? Como já falamos aqui. Depois, para fechar com chave de ouro, por aqui acabou. Vamos para a leitura do Evangelho. Vamos lá, minha gente. Para que todos sejam um, Evangelho, pega a sua Bíblia, João, capítulo 17, tá? Do versículo 20 ao 26. Para que todos sejam um, diz o Senhor, como tu estás em mim e eu em ti, para que o mundo possa crer que me enviaste. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles sejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem minha glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o seu nome, o teu nome, e o tornarei conhecido mais ainda, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Que leitura mais linda, minha gente. Que coisa mais linda essa leitura. Nós já lemos essa leitura também, minha gente, só que aí aumenta mais uns versículos aqui, né? Aumentou mais uns versículos. Então, você não pare o vídeo, não pause nem saia, porque existe uma continuação aqui, minha gente, tá? Vamos continuar, lá do 20 ao 26. Jesus não apenas orou por si e pelos seus discípulos, mas sua visão transcendeu o presente. Cristo se preocupou com a unidade e o amor de seus seguidores. A visão de um povo de Deus unido foi expressa anteriormente no capítulo 10, versículo 16, no capítulo 11, versículo 52 deste mesmo livro de Atos dos Apóstolos. A unidade dos cristãos é produto da unidade indivisível de Deus. Uma vez unidos, os cristãos têm condições de testemunhar a respeito da verdadeira identidade de Jesus como o enviado de Deus. Minha gente, é só este versículo, mas eu vou falar aqui no 25. Jesus se dirige a Deus como Pai justo.
O Antigo Testamento ensina que o Senhor é justo e reto, seus caminhos também, tá? Jeremias, capítulo 2, versículo 1. Embora a traição, a tortura e a morte que sofreria fossem iminentes, Jesus afirmou a justiça de Deus, seu Pai. Eu vou ler aqui o 26 também. A expressão possa estar neles, né? Não está no nosso evangelho da liturgia, não está na liturgia, mas está na Bíblia, é importante, eu vou ler. Está repleta de implicações pactuais, a expressão possa estar neles. Tá? Após a entrega da lei no Monte Sinai, lá em Moisés, minha gente, Deus passou a habitar entre os israelitas, no tabernáculo, lá em Êxodo, capítulo 40, versículo 34. Enquanto eles se dirigiam para a terra prometida, o Senhor assegurou muitas vezes que ele estava entre eles. O Espírito Santo de Deus estava. Por aqui, este daqui, agora para gravar na mente. Este tema, eu acho que já é uma terceira vez que ele aparece aqui, minha gente. É porque é importante, é para você gravar a importância de estar com Jesus. Estando com Jesus, você está com Deus. E estando com Deus, você vai ser glorificado e você vai ter a sua kitnet, tá? Lá no paraíso, no céu, minha gente, do lado de Jesus Cristo. Vamos lá. Já falamos, né, que Pai Santo guarda-os em teu nome, para que sejam um como nós. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Jesus já sabia que existia um maligno, que ia fazer de um tudo para tirar eles do caminho. Por isso que ele falou, né? Falou muito, com certeza ele falou muito mais coisa que a gente conhece, né? Por quê? Porque ele reconhece, né, que os discípulos estão no mundo, mas não fazem as coisas que as pessoas do mundo fazem, né? E eles podem ser tentados, né? Eles também falam para os apóstolos que eles são do mundo, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, né? Imagina você ouvir isso, né, do seu padre, do seu pastor, se você não ia ficar motivado. Com certeza, né, minha gente? A unidade, tá, entre Pai, Filho e Espírito Santo é essencial para a missão deles e para a testemunha da fé, porque sem isso os planos de Deus para a terra, minha gente, para as pessoas que são povo de Deus, vai ser muito difícil conseguir, porque sempre vai... Gente, o que acontece? Tá? Vê se não tá claro para vocês. Por que o cristão sofre? Tá? Porque a maioria que se diz cristão não segue Cristo realmente, né, como é para seguir. Aí ele atrapalha os planos de Deus. Por quê? Porque não testemunha Jesus e nem consegue fazer com que os outros testemunhem, porque a sua fé fica abalada. Então, o cristão verdadeiro sofre o quê? Difamação, perseguição, porque ele não vive no mundo, ele vive de corpo, mas a alma dele não é do mundo. Ele não faz as coisas que as pessoas do mundo fazem. E é por isso que existe essa injustiça, né? Esta perseguição. Fora a cambada de demônio que existe atrás daqueles que são cristãos e que não conseguem, cristãos, e não conseguem, nunca vão conseguir a salvação e também não querem que o humano consiga, né? E sabem que o humano não tem visão espiritual. Então eles fazem de fantoche realmente. Ainda mais quando a pessoa é orgulhosa. Se um pastor é orgulhoso, um bom pastor das suas ovelhas é orgulhoso. Aí mesmo que ele deve ficar feliz da vida, né? Porque consegue pegar o pastor e o rebanho inteiro, né? Então, essa indivisibilidade, enquanto ela existir, nada vai para frente. Sempre vai ser um corre atrás, dentro de uma segurança, dentro da própria igreja da casa de Deus, né? Sempre tem problemas, sempre tem divergências, como aqui falam dos anciãos, né? Estavam vestidos só de sabedoria, de purificação, de santidade, mas por dentro existiam outros. Então ali, quem está ali é o quê? Demônios por trás dessas pessoas que têm as características que são delas mesmas. O que o demônio faz? Ele só amplifica. Igual Deus fez com Paulo, ele amplificou o que Paulo já tinha de características boas, né? Porque só pelo poder de Deus é que isso vem, não é porque você quer, né? O que você pode fazer é buscar uma santidade e pedir. Se Deus achar graça em você, com certeza ele vai lhe dar a oportunidade, sim. Mas por quê? Até porque a oportunidade é para todos de salvação. Então, ele sempre vai dar a oportunidade, sim, mas para aquele que busca a santidade,
né? E você que ainda fala, que ainda faz essas coisas dentro da igreja, não deixa os planos de Deus acontecerem, ainda faz os irmãos sofrerem as consequências, os que não têm culpa nenhuma, pois você vai para o inferno, porque isso é um pecado gravíssimo, tá? Pecado contra a caridade, tá? Então, minha gente, nós não temos Jesus hoje em pessoa aqui, temos o Espírito Santo. Todo pecado que você fizer contra o Espírito Santo não tem perdão, não. É papo reto para o inferno, vou falar assim, reto. Gente, o que é consagração, né? Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Jesus pede que os discípulos sejam consagrados. Por quê? Para que eles se dediquem a Deus, né? Para que eles vivam uma vida na santidade, que vivam com verdade na palavra do Senhor, tá? A verdade é a palavra do Pai, que guia e santifica os discípulos. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Jesus reconhece que foi enviado pelo Pai ao mundo e que da mesma forma ele também envia seus discípulos ao mundo para testemunhar a verdade e cumprir a missão de salvação. E isso daqui não é só para os apóstolos, é para nós todos que seguimos Jesus Cristo e a sua verdade. E ele está dizendo, não siga falsos profetas. Por isso que eu falo para vocês, pica sua mula, vai embora, tem muita igreja precisando de você. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Jesus se oferece em sacrifício, falamos já. Será que o seu pastor, o seu padre, se sacrificaria por você? Acho difícil, hein? Será? Para que eles também sejam consagrados e vivam na verdade, pois Jesus fez isso. Esse é o amor de Jesus. Este é o amor de Jesus, para você que é padre, para você que é pastor, para você que é discípulo, para você que é fiel. Jesus, ele se ofereceu em sacrifício pelos seus discípulos, né? Ele amava os discípulos, ele fazia tudo pelos seus discípulos, né? Para que eles vivessem na verdade, para que não desonrassem o Pai, Deus, nosso Senhor, Deus o Pai, tá? Porque foi por isso que Jesus viveu toda a sua vida, para glorificar Deus. Né? Ele busca a santidade deles, para que possam ser instrumentos de Deus no mundo. Gente, o desespero era tanto, e ainda é hoje em dia, tá? Que Jesus Cristo chegou ao ponto de se oferecer em sacrifício, para que continuasse o plano de Deus. E aí eu pergunto para você, se algum padre me assistir, eu pergunto também, você se sacrificaria por mim, por um fiel da sua igreja, por um fiel que crê e que leva uma vida? Eu acho difícil, né? Esse ponto, amar como Jesus amou, fica para a reflexão, tá, gente? Vocês querem saber de mim se eu me sacrificaria? Com certeza. Se fosse para continuar a obra de Deus na terra, tá? Para a salvação das pessoas, principalmente das pessoas que eu amo, porque isso que Jesus amava os discípulos dele. Você acha mesmo que eu não me sacrificaria por alguém que crê realmente em Deus, em Cristo, e que pode ajudar um filho, meu filho, por exemplo, né? Mas o padre não tem filho, não tem família. Se ele tivesse, ele ia ver o que é pepino, que é problema. Minha gente, eu tô rindo porque foi alguém que falou da igreja e eu nunca mais esqueci disso, tá? Mas com todo o respeito aos sacerdotes que são, tá? Escolhidos por Deus, que são os bons pastores. Reflitam se vocês estão realmente seguindo. Jesus Cristo veio para os humildes, para os pobres, necessitados, os endemoniados, possessos, cegos, surdos e mudos para Deus. Pai, será que você está fazendo isso ou você quer mídia? Você quer a mídia primeiro, agradar ao mundo para ser ouvido? Eu te pergunto isso. Ou você prefere trabalhar na verdade do Pai, tá? E se for da vontade do Pai, Ele te levanta. Porque, sinceramente, viver nesse mundo de ilusão, eu acho que deve ser terrível. Porque tudo que a gente vê dos padres, Padre Fábio, Padre Marcelo Rossi, entrou numa depressão, padre queria se matar esses tempos atrás. Então, minha gente, pra quê? Se eu fosse homem e pudesse escolher, é porque o sacramento do casamento chegou pra mim. Mas se eu pudesse escolher lá no início, na minha cidade não tinha. Com certeza eu ia escolher carmelitas, e eu iria escolher viver reclusa, minha gente, tá? Com certeza, fazendo obra de caridade. Isso daí com certeza seria um melhor caminho a tomar, né? Não o mundo, né? Porque é claro que a gente tem muita vontade
de levar para o mundo, mas as pessoas não entendem que é Deus quem resolve, que é Deus, nós aqui nós somos instrumentos da vossa paz, do vosso amor e da vossa glória, tá? Porque é dele toda a honra e toda a glória. Minha gente, até amanhã. Shalom. A paz seja convosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.